Nós só sabemos quem nós somos quando nós estamos sozinhos. E a noite, ela nos leva para esse deserto. De olhar para dentro da nossa alma e sabermos exatamente quem nós somos. Ali revela o que eu sinto, ali revela o que eu penso, ali revela o que eu quero, ali revela o que eu não quero, ali revela quem eu sou, quem eu quero ser e quem eu não quero ser. Em que sentido? Às vezes eu até vou para a igreja. Às vezes eu estou lá, eu estou indo servir, faço parte de uma nova comunidade, eu sirvo nas pastorais, eu estou lá me doando. Só que chega uma hora que a gente precisa parar e olhar que eu não sou aquilo que eu faço. E aí quando eu paro e falo, caramba, eu não sou aquilo que eu faço, quem eu sou? O problema é que a gente espiritualiza demais uma realidade que é humana. E não dá para espiritualizar. Eu preciso olhar para as duas realidades. O que é humano, o que é espiritual. Somos destinados a morrer. Olá, meu nome é Cássio, sou consagrado na comunidade católica Eucaristós. E essa reflexão ela não é minha, ela é a condição que o próprio Jesus nos deu no Evangelho de São João, quando ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A quaresma não é só um tempo de espera para chegar a Páscoa e a gente comer aquele chocolate. É um convite urgente que a igreja nos faz para que em 40 dias nós aceitemos morrer com Cristo, para enfim ressuscitar com Ele na Páscoa. E para ajudar a gente a viver essa morte fértil que a Quaresma nos convida, na prática do dia a dia, a gente vai receber convidados muito especiais durante esses dias que vão partilhar seus testemunhos incríveis e vão ajudar a gente a entender como viver isso. Então fica por aqui que a conversa vai ser maravilhosa e definitivamente a sua quaresma vai ser diferente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Se você tem acompanhado aí os últimos episódios, você viu que a gente está tratando sobre as mortes que nós precisamos passar para que com Cristo possamos ressuscitar no fim da quaresma, no dia da Páscoa. Então nós já falamos sobre morte das convicções, falamos da morte do homem velho, falamos também da morte das vontades, só que hoje a gente vai inverter um pouco a conversa. A gente vai falar sobre a morte da alma, que não é algo que desejamos, mas é um perigo que corremos, sobretudo neste tempo quaresmal, em que nós somos muito tentados a não vivermos a nossa espiritualidade. E aí, para acompanhar aqui a gente hoje, estou com a Fabiana. Fabiana, se puder se apresentar, por favor. Sim. Boa noite a todos. Me chamo Fabiana Dias, sou consagrada da comunidade Aliança Cristo Libertador, sou casada, mãe de 3 filhos e sou terapeuta. É um prazer estar aqui. Hoje nós temos uma especialista terapeuta, hein? Sem termos muito difíceis, pelo amor de Deus. Senão a gente que vai ficar perdido aqui, não é nem quem está assistindo. Fica tranquilo. E hoje nós temos até uma decoração a mais aqui, né, Cássio? A equipe de produção hoje foi sensacional. Tá vendo, Fabiano? Isso aqui é para você, para as mulheres, em especial a você aqui hoje. Flores, petit four. Nossa, esse negócio tá ficando chique demais aqui, hein? Isso, e foi um movimento completamente voluntário, nada coagido, a gente não foi ameaçado e a gente nem foi corrigido comunitariamente pela nossa falta de atenção aos detalhes do cenário, certo? Certo, é bom deixar isso claro e gravado. É bem claro que ninguém obrigou a gente a nada, Nada, ninguém deu bronca na gente, nem nada, viu? de forma alguma, de forma alguma. Antes da gente entrar na parte do tema, fala pra gente um pouco sobre a comunidade que você é consagrada. Aqui na Eucaristós a gente já conhece muito vocês, mas para quem vai estar ouvindo, conhecer um pouco mais. Sim. Bom, a comunidade Cristo Libertador, ela tem 10 anos de vida, né? Nós temos como frase carismática ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Um dos nossos apostolados é fazer trabalhos missionários dentro de Fundação Casa e Presídio, né? Então nós, a pedido do bispo que nos enviou, né, que nos encaminhou para ser uma nova comunidade, a primeira missão que ele nos deu foi visitem Fundações Casas, né? Então, desde então, nós fazemos essas visitas periódicas na Fundação Casa e os presídios também, né? Tivemos já uma casa de acolhida. Primeiro foi em Pirituba, depois foi em Cotia e por último nós tivemos em São Bernardo do Campo, comunidade de vida, morava lá, né, morou nesses lugares e nós acolhíamos essas meninas
de maneira especial, trabalhávamos diretamente com acolhimento de meninas, para poder passar conosco um ano no processo de restituição. Restituição física, emocional e psicológica, né? Então passaram muitas, muitas meninas por nós. A última se chama, não vou falar o nome dela, né? Para não. Mas a última, ela saiu conosco agora quando nós saímos de São Bernardo do Campo e fomos para Pirituba e ela foi reconstruir a vida dela, né? Hoje nós não temos a casa de acolhida, né? Mas por enquanto, né? Mas se for vontade de Deus, um dia a gente volta. Então nós temos casa, além daqui no Brasil, nós temos uma casa na Inglaterra também, uma família lá, e temos muitas vocações, né? Nós temos vocações aqui no Brasil, temos vocações na Inglaterra, vocações na Irlanda. Então Deus está levando o carisma Cristo Libertador para além fronteiras, né? Coisas que nem imaginávamos que seria, que isso aconteceria. Mas é uma grande graça mesmo de Deus estar aí, estar diante de toda essa realidade. Além disso, nós conduzimos retiros de mulheres, nós damos muitas formações. A comunidade Cristo Libertador, ela sempre foi marcada por ser uma comunidade formativa, né? Nós gostamos de dar formações, né? Eu particularmente gosto muito de formar, né? Formar humanamente, formar carismaticamente, formar na palavra. Então eu gosto muito de formar as pessoas, né? Então a comunidade tem isso como marca. Além de agora, assim, cada tempo Deus tem algo novo para nós. Agora, o que é nossa senhora, fugiu aqui. O que é notável, né? É que o Senhor ele quer trabalhar conosco justamente sobre o lugar onde acontece a maior escravidão humana, que é no coração das pessoas, né? Então, se eu não curo o coração, se eu não curo a minha alma, se eu não cuido das feridas do meu interior, eu não consigo corresponder ao meu chamado e à minha vocação. Fabiana, você falou Incrível. muito bem. Você é formadora da comunidade, né? Sou formadora, Humana da formadora humana da comunidade. comunidade. Isso. E você também acompanha algumas pessoas, né? Sim. Sobre esse acompanhamento, o que você tem sentido de mudança na vida comunitária a partir desses acompanhamentos? A gente sabe que surgem muitas dúvidas, e a partir disso, o próprio carisma vem suscitando na gente, o Espírito Santo vem suscitando novas formas da gente encarar e de viver as coisas. Você, como formadora humana da comunidade, como eh, vários retiros já conduzidos, o que você teria hoje para dizer para essa galera sobre essa formação humana, antes da gente entrar no tema da morte da alma? O que você vive hoje, o que você vê da realidade hoje do ser humano dentro da sua realidade? Sim. Bom, eu atendo muitas pessoas mesmo, tanto individual quanto em grupo, né? E a realidade mais visível hoje nas almas, nas pessoas, nos seres humanos, é a doença da alma mesmo, né? As pessoas elas estão doentes porque as pessoas não se conhecem, né? Então, a grande maioria das pessoas que me procuram, elas me procuram por dificuldades de compreensão da sua história, de quem são, qual é o objetivo de vida, por que que eu preciso viver, para que que eu nasci. Esses são os grandes questionamentos que aparecem, né? No meu consultório, que aparece para eu atender, né? Isso é aqui no Brasil, isso fora do Brasil. Então você percebe muita confusão de conhecimento humano e conhecimento pessoal daquilo que a pessoa é. Creio que diante de uma sociedade tão conflituosa que nós vivemos, as ideologias, os valores adversos que nós temos como realidade, a correria, tudo isso faz com que nós se afastemos daquilo que nós somos. Então, a realidade das pessoas é esse. Então, são conflitos dentro das famílias, conflitos dentro da juventude, conflitos no trabalho, conflitos em todos os lugares. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem mais quem são e como eu não sei quem eu não sei lidar com o outro. Então, se eu não sei lidar comigo, eu não vou saber lidar com o outro. Então, aí começa os grandes conflitos, que no final do dia não são grandes problemas. Eu vejo que é a palavra de Deus se cumprindo, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando nós não nos conhecemos, vêm os conflitos. E aí a gente se perde. Então, as pessoas, as realidades das pessoas que eu atendo, a grande parte delas, se não todas elas, né, é neste caminho. Se perderam em algum momento.
E aí, porque não tem o conhecimento, não sabe voltar. Se não sabe voltar, entristece e perde o Perfeito. sentido da vida. Muito bom. Eu achei providente, por falta de palavra melhor, quando você falou da percepção daquilo que Deus tem pedido para o carisma de vocês agora, né? E meio que casou, né? É. A gente nem sabia e casou. Deus é perfeito, né? Nesses momentos. Sempre, né? Sim, Mas a claro. gente percebe bastante nesses momentos também. E aí, pensando assim nessa questão da morte da alma, aquilo que está sendo proposto por Deus para o carisma de vocês, o que a gente consegue entender assim como morte da alma? Porque a alma é um conceito bem complexo, né? Parando para pensar assim. Sim, Mas quando uma pessoa tá com a alma doente, né, perecendo, de que tipo de sinal a gente repara nessas pessoas? sim. Bom, olha, isso o Senhor ele falou comigo, sobre a morte da alma e qual era a a função do carisma Cristo Libertador neste tempo. Eu estava passando por um tempo extremamente difícil, estava num retiro, e aí em oração eu falava para o Senhor: "Senhor, eh, o que é o carisma Cristo Libertador? Para que ele nasceu? Para que ele serve? Qual que é a a urgência do carisma?", né. Foi um momento muito difícil, onde eu coloquei à prova mesmo o que que é o carisma Cristo Libertador. E aí eu rezando, o Senhor falava para mim, né, falava para mim assim: "Fabiana, aonde começa as escravidões humanas, se não dentro do coração humano?". E aí eu percebi, como que eu descobri isso? Quando eu percebi na minha própria vida de que, pelo medo, pelo desespero, pela confusão na qual eu estava vivendo, pela dor, pela frustração que eu estava vivendo, a alma estava morrendo aos poucos. Então, o Senhor ele falou comigo sobre a morte da alma, justamente num tempo muito difícil que eu vivi, e ele falava para mim: "Fabiana, o carisma Cristo Libertador, ele nasceu para libertar os corações que estão escravizados". No meu caso, naquela época, eram justamente sobre frustrações e sentimentos que me fizeram duvidar, não duvidar de Deus, mas duvidar da autenticidade do carisma Cristo Libertador. E aí, respondendo a sua pergunta, além do meu testemunho pessoal, o que leva uma alma a morrer? Além do pecado mortal, que nós já sabemos que o pecado mortal ele afasta, ele separa, ele divide o ser humano de Deus. Eu vejo que, claro, assim, o pecado mortal ele é o ápice, né? Porém, o que faz uma alma morrer? Quando eu escolho viver por mim mesmo. Quando eu escolho viver unicamente para o meu corpo e para as minhas vontades e para os meus prazeres. Quando eu ignoro que existe uma alma dentro de mim, como dizia minha amiga Santa Teresa d'Ávila, né? Amigona. Existe o castelo interior, existe uma alma aonde Deus habita. Nós só existimos porque Deus nos deu o sopro da vida, que é a nossa alma, né? Eu só estou aqui me movimentando e falando porque eu tenho uma alma. A alma ela dá vida à matéria, que é o meu corpo. Então, se isso é criação de Deus, se Deus habita, se eu sou feita e criada por Deus, a minha alma é feita e criada por Deus, consequentemente, Deus habita em mim. E aí uma pergunta que eu olho e eu sempre reflito é assim: poxa, mas a gente cuida tanto do nosso corpo, cuida do nosso cabelo, de maneira especial as mulheres, né? Cuida do corpo, cuida do cabelo, cuida do nosso intelecto, a gente quer ler, quer ser inteligente, quer falar bem, quer ter 3, 4, 59 diplomas, a gente quer ter posições importantes, nós queremos tudo. E por que é que nós não cuidamos da nossa alma? Por que que nós ignoramos a nossa alma? Se a alma é o lugar aonde Deus habita, por que que nós não cuidamos da alma, Uhum. né? Então, eu comecei a refletir diante disso, porque eu vejo, como eu vejo uma humanidade muito doente, inclusive eu vindo para cá, eu comecei a olhar para as pessoas e me deu vontade de chorar, porque é muito difícil, porque você vê que assim, todos nós, sem exceção nenhuma, somos filhos de Deus. Deus, ele nos sustenta, Deus, ele nos ama, Deus nos fez como filhos, desde que ele sempre nos desejou e sonhou conosco, né? E aí você vê as pessoas doentes, as pessoas sem sentidos, as pessoas cuidando apenas do corpo, achando que ela é só corpo.
Quando eu começo a olhar para mim e vejo que eu sou apenas corpo, eu vou me tornando um animal, Sim, né? Eu sim. me torno um animal. Então, é preciso fazer com que, a partir de mim, porque tudo começa em mim, a partir de mim, a poder cuidar da minha alma, conseguir ter este encontro pessoal com Deus, né? Eu costumo dizer que é um caminho de volta. É como se nós tivéssemos filho pródigo. Uhum. Eu briguei, cansei, não quero estar com Deus, não quero conversar com Deus, tô brava com o pai, não quero mais, me dá aí a minha herança que eu vou embora e vou cuidar da minha vida. Então, por um tempo, a humanidade, as pessoas individualmente falando, elas escolhem não caminhar com Deus, elas escolhem não obedecer a Deus. Então, elas se separam e vai embora. Gastar o que tem, o que não tem. Só que isso chega a um fim. O triste do fim é porque a alma fica extremamente machucada. E fazer este caminho de volta, que foi o caminho que o filho pródigo fez, é necessário com que eu olhe para dentro de mim, eu reconheça as minhas misérias, reconheça os meus pecados, reconheça as minhas fraquezas, olhe para a minha história de vida, porque uma coisa que eu percebo também, né? O quão difícil, dificuldade nós temos de olhar para a nossa história de vida. Às vezes é mais fácil você ignorar uma dor do que você olhar para ela e cuidar dela. Uhum. Então este caminho de volta, ele vai ficando muito mais complicado, porque muitos de nós temos medo. E medo do quê? Medo de Deus e medo de nós mesmos. Porque se eu volto, se eu faço esse caminho de volta, eu não tenho como ignorar o que eu passei. Você vai dar de encontro com consigo mesmo ou com Deus, né? Vai, não tem como fugir. Eventualmente. Não tem como fugir. Nossa, meu, você até acionou um neurônio aqui agora. A cabeça agora ficou a mil, né? Nossa, com Primeiro que eu certeza. quase não consegui piscar. De tão bem que a Fabiana fala, eu fui entrando no que ela estava falando, eu fui tentando vivenciar toda essa experiência. E é muito bonito o agir de Deus na vida dela, né? Fabiana, você se emocionou agora quando você estava falando pra gente sobre as pessoas que você viu, sobre a dor no seu coração de ver essas pessoas se perdendo. E você se emocionou. Você conversou comigo agora há pouco ali fora e ela se emocionou falando sobre esse assunto e agora de novo. Então a gente consegue entender, a gente entende muito bem o agir de Deus na vida das pessoas. A morte da alma, às vezes a pessoa até morre, beleza, mas nós que estamos do lado, que amamos, que queremos salvar almas, a gente fica com o coração inquieto, que é o seu coração inquieto agora, Sim. por ter sede de salvar outras almas, de não deixar que essa morte aconteça na vida das pessoas, não só a morte de enterrar, mas a morte da alma mesmo, de se perder, né? A gente estava até conversando, se vender, né? Hoje em dia as pessoas se vendem. Uma menina ela quer ter não sei quantos mil views numa plataforma ou na outra, porque ela quer ter aquele termina se vendendo. E você agora falou muito bem, emocionado, inclusive, volta a destacar a emoção da Fabiana em falar do agir de Deus na vida dela. Sim, eu acho que esse essa busca, né, desordenada por algo que não necessariamente envolve a alma ou completamente exclui a alma, que você foi falando, eu lembrei de um psicólogo que eu já vi na internet, o nome dele é Jordan Peterson. E eu vi um vídeo dele, ele estava discutindo, eram questões sociais, ele estava falando sobre a questão de mulheres receberem menos que homens e tudo mais. Só que aí ele puxou a conversa para outra coisa. Eles fizeram um estudo em algumas regiões do Canadá e nos Estados Unidos com mulheres em posições de poder. A gente está falando de CEO, advogadas que têm o nome na porta, CFO, que cuida da parte de finanças ou que tem um negócio próprio, né? E o estudo que foi feito mostrou que, apesar delas serem muito bem-sucedidas, grande parte delas não era mãe, e quando bateu mais ou menos ali a idade dos 35 aos 40, entrou numa espécie de, não de depressão, mas uma tristeza profunda, porque estava faltando alguma coisa. E aí, o que ele quis dizer com isso? Existem coisas inerentes da alma, que fazem parte da alma, que você não pode trocar por outra coisa. O que ele quis dizer? Não que, tipo, mulheres não podem ter posição de poder. Isso serve, tipo, para os homens também. Existe uma porcentagem muito pequena de pessoas que têm habilidades e são chamadas para estarem nessas grandes posições. E tem pessoas que não. E as pessoas que não, elas pagam um preço muito alto.
são as longas horas no trabalho, é o final de semana que não existe, é abnegar de si por uma empresa, ou por dinheiro, ou por views, por like, deixando de alimentar aquilo que faz parte dela. Sim. Então, tipo, eu achei esse estudo muito interessante, porque essas mulheres, em especial, elas fizeram uma troca. Elas trocaram algo inerente da alma delas por uma coisa completamente externa que, no final das contas, não saciou. Exatamente o que a Fabiana falou, né? O externo, né? É. As pessoas hoje se preocupam somente com o externo. A gente já Sim. comentou isso aqui algumas vezes. A galera vai para o Anísio falou, né? A galera vai pra academia, aí fica fortão, a mulherada fica sarada, e tá tudo beleza. Mas é que nem você disse, e a alma dessa pessoa, como é que tá? Sim. Como é que essa pessoa pode chegar diante do Santíssimo e falar, Senhor, eis-me aqui? Sendo que ela tá totalmente destruída. E Sim. aí é exatamente onde entra essa formação humana de resgatar essa alma, para não deixar com que essa alma realmente morra, né? Sim. O que Sim. envolveria, tipo, a manutenção da alma? Ah, tipo, se eu quero um emprego, alguma coisa, eu vou lá, vou trabalhar. Se eu quero um corpo, uma saúde, não sei o que, eu vou treinar. E a alma? Como que eu mantenho bem a minha alma? Então, a alma, assim, antes de eu falar sobre essa pergunta que você me fez agora, uma coisa que é importante nós termos no nosso coração é assim, por que eu me emociono quando eu falo das pessoas, né? Porque Deus me deu a graça de tocar nessas realidades das pessoas e ver de que o distanciamento de Deus, ele é a chave, ele é o segredo para a vivacidade da alma ou a morte da alma. Como nós nos afastamos de Deus, automaticamente nós negamos a Deus e vamos fazendo um caminho contrário a Ele. E aí, o que que acontece? As pessoas, elas não sabem, na grande maioria, porque perderam o sentido da espiritualidade, perderam o sentido do que é uma fé, perderam o temor a Deus, né? As pessoas perderam o temor a Deus, então as pessoas se preocupam com ter o poder e o prazer apenas, e as pessoas não estão preocupadas com a opinião de Deus sobre elas. Só que as pessoas, elas caem nisso daí, a grande maioria delas, por ignorância. Mas é uma ignorância triste de se ver, porque é uma ignorância cega. Em que sentido? Às vezes eu até vou para a igreja. Às vezes eu estou lá, eu estou indo servir, faço parte de uma nova comunidade, eu sirvo nas pastorais, eu estou lá me doando, me doando, me doando, me doando, me doando. Só que chega uma hora que a gente precisa parar e olhar que eu não sou aquilo que eu faço. E aí, quando eu paro e falo, caramba, eu não sou aquilo que eu faço, quem eu sou? Porque se você perguntar para as pessoas hoje, quem é você? Escreva para mim aí 3 linhas de quem é você. Isso assusta as pessoas. Eu costumo fazer isso sempre. Quem é você? As pessoas não, não, porque eu sou contadora, porque eu sou. Não, 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 não. Quem é você? Qual é a sua essência? De onde você veio? Qual é a sua origem? Né? Quais são os fundamentos da criação de Deus para o seu ser mulher e para o seu ser homem? Nós não sabemos. E aí o que acontece? Por isso que não tem vida se não passar pelo conhecimento. Eu preciso estudar e saber quem eu sou, de onde eu vim, por que eu vim, qual é para que Deus me criou, qual é o objetivo da minha vida, para eu não sou um animal, eu sou um ser criado, amado, escolhido por Deus, com uma alma que Ele me deu na concepção. Ele me criou para amá-lo e adorá-lo e servi-lo. Então, quando nós perdemos isso, nós nos perdemos no caminho. E a grande maioria das pessoas, porque elas não sabem isso, elas param simplesmente no fazer. Então, eu sou o que eu faço. Só que o dia que me tira o que eu faço, o que sobra? É. O que sobra de mim, né? E o caminho para a gente poder voltar para casa, fazer este caminho de volta, como eu trouxe o exemplo do Filho filho pródigo? pródigo, e aí a gente pode parar e pensar no castelo interior, né? Eu imagino nós todos ali parados na porta do castelo interior, não querendo entrar. Por que não queremos entrar? Porque muitas vezes, eu insisto em falar nisso, as pessoas elas não sabem. Por isso que para mim, Fabiana, é muito difícil você julgar um comportamento de uma pessoa, porque essa pessoa ela não conhece a Deus, ela não sabe quem ela é. Então o que cabe a mim
é acolher a pessoa dentro da realidade dela e ajudá-la a se conhecer. Então não cabe a mim julgar isso, não aquilo, B. Não, o que cabe a mim é acolher e ajudar essa pessoa a se encontrar. Porque um dia eu também fui perdida. Uhum. E alguém me encontrou. E alguém me ouviu. E alguém me fez olhar para a minha vida. E isso é muito sério, porque senão a gente fica julgando as pessoas por aquilo que elas são hoje. As pessoas, elas trazem uma história de vida. Ninguém é do jeito que é porque quer ser. Tem uma história. Por que eu sou assim? Se eu te contar a história da minha vida, por que o Fabiano tem esse jeito brava, mais dura, mais firme? Poxa vida, eu tenho uma história para contar, né? Por que eu não... Eu, por exemplo, eu tenho um testemunho com referente ao autoconhecimento. Eu não engravidava. Casei, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade, casei com 21 anos de idade, perdi um filho, depois tive que fazer tratamento, não engravidava, até que em um grupo de oração, onde foi revelado que eu precisava passar por oração de cura interior, me falaram assim: Fabiana, enquanto você não perdoar a sua mãe, você não vai conseguir engravidar. E eu passei 1 ano por processo de autoconhecimento. Ia lá, estudava sobre a minha história de vida, usei inclusive Fio de Ouro, Comunidade Shalom, o livro, naquela época não tinha nada de internet, né? O livro, eu li o livro, meu caderno, e eu fui conhecer a história da minha vida. Quando eu me coloquei, me propus a conhecer a história da minha vida, eu vi o quanto realmente eu tinha dificuldade de perdoar minha mãe, mas foi muito interessante porque quando eu tive que olhar para a história da minha mãe e perceber que a minha mãe não foi a mãe que eu gostaria, porque ela também não recebeu, porque a gente só dá por outro aquilo que a gente tem. Se você não recebe, você não sabe dar. E a minha história foi assim. O dia que eu descobri isso, caiu um véu dos meus olhos. E aí eu levei para a cura interior. E lá foi revelado, olha, porque você conheceu, você entendeu, você perdoou sua mãe, o Senhor, ele te dá a graça da maternidade. Daqui 1 mês você vai estar grávida e vai ser um menino. Meu filho está com 25 anos hoje. Eita. Então, assim, as experiências que Deus ele quer fazer na nossa vida, no caso da morte da alma, ou na alma que vive, nós somos os primeiros a ser experimentados. A minha alma era morta. Eu era uma jovem, uma adolescente que me envolvi com tráfico de droga, eu me envolvi com brigas, eu quase matei pessoas na minha vida. Então, a primeira pessoa que foi tocada fui eu. Então, Deus, quando ele tem um chamado para nós, os primeiros a ser alcançados por esse chamado somos nós. Então, eu passei por esse processo de uma alma morta, apesar de estar na igreja. Eu estou com 50 Mesmo anos de estando na idade. igreja. Eu estou com 50 anos de idade, fiz sábado, inclusive. 50 anos de idade, eu comecei na igreja, eu tinha 13. São 36 anos, né? Mais ou menos dentro da igreja. E eu estava dentro da igreja. Eu não estava fora da igreja. Por isso que eu estou falando para vocês que essa questão humana, ela não acontece só com as pessoas que estão fora da igreja, elas acontecem com as pessoas da igreja. O problema é que a gente espiritualiza demais uma realidade que é humana. E não dá para espiritualizar. Eu preciso olhar para as duas realidades. O que é humano, o que é espiritual é espiritual. Então, se eu, Fabiana, não experimentasse isso na minha vida, eu não saberia. E não falaria hoje com tanta propriedade. E não estaria trabalhando com isso hoje, porque a terapia, para mim, ela só funciona se ela estiver andando junto com a espiritualidade. Né? Então, eu atendo, eu ajudo a pessoa a entender, a se conhecer, a conhecer seus traumas, suas dores, a partir do autoconhecimento, a partir da sua história de vida. Opa, descobrimos. E agora, Fabiana, o que eu faço com isso? Vamos rezar. Bota a mão na cabeça da pessoa e vamos fazer oração de cura interior. Porque quem cura é Deus. Eu não curo ninguém. Né? Então, eu tive que passar por esse processo. E aí, respondendo a sua pergunta, como que a gente começa esse processo de reconciliação com a alma? Então, eu estou ali na porta do castelo interior. O que me faz se aproximar de Deus, já dizia Santa Teresa d'Ávila, é a oração. A alma tem sede de Deus. Então, por mais que eu esteja morta, por mais que eu estou vivendo situações de morte na minha vida, de afastamento de Deus, existe dentro de mim um Deus vivo que clama pela presença dele. Deus, ele grita, a alma grita pela presença de Deus. E eu, a partir de uma vida de oração, eu consigo adentrar de novo este lugar sagrado, que é o centro, que é estar com Deus. Eu consigo adentrar de novo.
O problema é que, diante de uma realidade que nós estamos hoje, que as pessoas correm absurdamente, as pessoas elas rezam o terço ouvindo aqui no fone, enquanto penteia o cabelo, enquanto dirige, enquanto faz milhões de coisas, e nós não paramos para rezar. E o que é a oração? Santa Teresa d'Ávila diz, a oração verdadeira, ela passa pela contemplação. Então, eu preciso, por exemplo, se nós pegarmos agora, ó, quem leu a liturgia hoje, por exemplo, e se eu perguntar aqui, o que que fala na leitura? Primeira leitura, no Salmo, no Evangelho? Uhum. A gente não lembra. Talvez com alguma coisa que marca, mas no geral a gente acaba não lembrando. Por quê? Porque a gente não medita. A gente faz as coisas tão mecanicamente que a gente não para meditar. E Santa Teresa d'Ávila ela diz que se eu quero me reconectar com Deus, fazer as pazes com Deus, eu preciso começar a rezar. E aí o que que eu gosto de falar para as pessoas? Qual é a melhor oração? A verdade. A palavra de Deus diz, passagem do Carisma Cristo Libertador, a verdade vos libertará. Eu preciso entender de que Deus, ele não é meu inimigo, que ele não é uma pessoa estranha e que ele vai me acolher diante das minhas verdades. Então, qual é a minha verdade hoje? Hoje eu falava isso para um povo que eu estava dando formação. Qual é a sua verdade? Não adianta a gente disfarçar o caso que você trouxe das mulheres. Trabalha enlouquecidamente, faz milhões de coisas, mas quem é você? Quem são elas quando a noite chega? Quando a noite escura chega, como diz São João da Cruz. Nós só sabemos quem nós somos quando nós estamos sozinhos. E a noite, ela nos leva para esse deserto, de olhar para dentro da nossa alma e sabermos exatamente quem nós somos. Ali revela o que eu sinto, ali revela o que eu penso, ali revela o que eu quero, ali revela o que eu não quero, ali revela quem eu sou, quem eu quero ser e quem eu não quero ser. Então, o que que eu preciso levar para Deus? Isso. Senhor, passei o dia inteiro com máscara hoje. Nenhuma dessas foi eu. Ou eu fui uma no trabalho, fui outra na escola, eu fui outra não sei na onde. Então, mas a verdade é verdade, Jesus, essa aqui sou eu, ó. Eu entro dentro do castelo. Senhor, eu não gosto. Eu gosto sempre de falar assim, isso para que fique muito claro para as pessoas, né? Exemplo de oração. Senhor, eu não gosto do meu cabelo. Senhor, eu não gosto da minha idade. Senhor, eu estou cansada. Como mulher, mulher tem muitas coisas, né? Estou triste, estou envelhecendo. Acho que a minha vida, daqui a pouco, se você vir para quê? Não tem mais nenhuma utilidade. Senhor, o que vai ser do meu casamento? Senhor, e meus filhos? Senhor, e a comunidade? Jesus, olha, eu estou triste porque eu tenho tanta dificuldade de ter uma vida de oração, tanta dificuldade de perdoar as pessoas. Isso é oração verdadeira. Às vezes a gente fantasia demais as coisas. Deus, gente, ele é simples. Deus trabalha no simples. Deus trabalha na verdade. Né? Então, a porta de entrada para uma reconciliação com Deus e a cura da minha alma, ela passa por uma oração verdadeira. Né? Então, este é o caminho. Este é o início. Um trato de amizade, né? Que aula, Isso. hein? Meu Deus do céu. Você tá doido, gente. Não tem nem. Ah, fiquei até meio sem saber o que falar agora. É porque é verdade, você foi falando e eu mais uma vez eu fui entrando nas suas palavras e tentando trazer. Que eu acho que é isso que cada um deve fazer, trazer para sua realidade aquilo que a gente está conversando. E trazendo para minha realidade essa verdade na oração. Eu não vou falar, Jesus, eu não gosto do meu cabelo, que eu nem tenho mais, mas se eu tivesse, eu ainda falaria, Senhor, não Vou gosto do meu tirar a cabelo, boina mas aqui já não pra não. tenho mais do cabelo, não posso falar. Mas existem algumas coisas que a gente não gosta na gente e que a gente termina mascarando mesmo, né? A gente não, nos momentos de orações fica esse mecanismo, essa roda gigante, né? Esse looping, e a gente vai naquelas orações e é aquilo, sendo que teria que ser muito mais simples, né? Sim. Eu acho que muitas pessoas têm a alma morta sem nem saber. E como você bem disse, pessoas que estão na igreja. Como você mesmo deu o seu testemunho, o seu exemplo. Estava dentro da igreja, mas não era igreja. Porque Sim. a gente vem batendo muito nessa tecla ultimamente, né? É, eu sou ou eu estou? É uma diferença muito grande, né? Os verbos são bem diferentes. E justamente para essa morte da alma, Cássio, a gente precisa se doar um pouco mais, não só para
para nossa vida. Mas a gente precisa se doar mais pelo irmão, que nem você bem falou, que esse trabalho humano com as outras pessoas, do resgate de outras almas, né. É óbvio que a gente tem que pensar na nossa também, claro, tem que pensar na nossa salvação, né. Ninguém aqui é hipócrita, mas a gente precisa, aprender a lidar com o outro. O que você poderia, Fabiana, até mesmo o Cássio que está aqui, ó, o que que a gente poderia, fazer de concreto para que a gente pudesse salvar ou pelo menos ajudar outras almas a serem salvas? Você falou de alguns momentos da oração, de orar pela verdade. Além disso, a gente consegue mais alguma coisa que seja concreta? Bom, olha, antes dos gestos concretos, a gente também não pode esquecer de uma coisa, né, que eu comecei falando sobre o pecado mortal, por exemplo. Eh, o que que acontece conosco? Quando a gente se reconhece, filho pródigo, ele volta, ele vai se reconhecendo quem ele é. Quando ele chega perto da sua casa, do seu pai, ele precisa olhar para dentro dele e já ter percebido quem ele era. Quando nós passamos por esse processo de olhar para dentro de mim, aceitar quem eu sou, Santo Agostinho já diz: conhece-te, aceita-te, supera-te. Então eu imagino o filho pródigo assim, ele vai se conhecendo, daqui a pouco ele vai ter que aceitar, puxa vida, eu fiz, não podia ter feito, nossa, eu fiz tudo isso, e agora, como é que vai ser? O que que acontece quando você assume a sua vida nas suas mãos? Você vai escolher o que você faz com essa batata quente. O autoconhecimento é isso, você escolhe. Caramba, eu descobri, nossa, eu tenho que olhar para o meu passado, eu tenho que olhar para minha história. Eu era uma pessoa que queria matar o meu passado, não queria falar nunca do meu passado, mas eu tive que viver o meu passado, experimentar o meu passado e aceitar a minha vida num todo. O que eu gostava e o que eu não gostava, o que eu passei e o que eu deixei de passar. Quando eu entendi e eu trouxe a minha vida para as minhas mãos, eu escolhi o que eu faria com ela. Ou ela me salvava, ou ela me condenava. A morte da alma, ela também tem este lugar. Por exemplo, por que, que as pessoas têm dificuldade e medo de voltar para Deus muitas vezes? Porque ela tem medo disso, de ter que assumir e aceitar que ela fez muita coisa errada na vida. Então é melhor eu fazer de conta que eu não conheço, então é melhor eu ignorar. Mas quem consegue fazer este movimento de voltar e assumir a sua verdade, a sua realidade, dentro da misericórdia de Deus, Deus ele vai nos dando mecanismos concretos de mudança de vida. Entende? Então, primeiro precisa passar por esse processo, antes de eu fazer algo para alguém. Eu preciso olhar para dentro de mim. Porque o que, que acontece com este processo? O filho pródigo ele foi voltando, então vamos imaginar. Ele conheceu a tua história, ele aceitou a tua história, e aí ele começou a ter atitudes de mudança. E aí ele voltou para casa. Quando a gente passa por esse movimento, a gente derruba muitos pecados: a soberba, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o senso de superioridade. Porque eu começo a reconhecer duas coisas. Uma alma que reconhece que ela é pecadora e que ela fez muita coisa que não poderia ter feito e que ela desagradou a Deus e que ela escolheu viver para o corpo muitas vezes e correu de Deus, fugiu de dela mesmo. Quando ela reconhece tudo isso, Deus dá duas graças especiais para a pessoa, para o ser humano, que é o temor a Ele e a humildade. Então, quando eu reconheço quem eu sou, Deus me dá a graça de temer. Então eu começo a criar em mim um desejo muito grande de santidade de vida. Eu não quero desagradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Não pecando, escolhendo a vida, renunciando, obedecendo. Nós falamos sobre obediência. Eu obedeço a igreja, eu obedeço o mandamento, eu luto todos os dias para amar a Deus e não pecar. O que, que acontece neste movimento? Acontece a humildade. Como que eu vou conseguir ajudar você? Quando eu reconhecer o quão pequeno eu sou. O quão pequeno eu sou e o quão eu preciso de Deus. O que tem de bom em mim é graça. Porque eu, Fabiana, ou qualquer um de nós só temos a maldade dentro de nós. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. Então, quando eu reconheço isso, eu consigo compreender você. Eu consigo te ajudar. Eu consigo ter paciência com as suas misérias. Eu consigo ter paciência com os seus processos. Porque eu sei quem eu sou e de onde Deus me tirou. Então não tem como eu ajudar você
se primeiro lugar eu não reconheço o meu lugar. Temo a Deus, consequentemente, ele me dá a graça da humildade. Muito bom. É, o que eu lembrei de muitas coisas. Você tem hora pra voltar hoje aí? Gente, a gente tá meio em silêncio aqui, vocês estão até achando estranho, né? Mas é porque a gente entra num mundo É, que a gente não visita sempre, viu, dá, Fabiana? dá pra fazer um Não especial de estamos 3 acostumados, partes. não. A gente pode fazer uns 4 episódios com a Fabiana, gente. O que vocês acham? Depois vocês deixam um comentário aí, É, galera aí. Quantos episódios vocês querem com a Fabiana? nossa, porque 3 coisas acho que muito importantes que eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que vale a pena. A primeira, a relação da amizade com Deus. Eu tenho, inclusive, na minha própria vida também trabalhado a minha relação com Deus, porque eu tenho um Deus construído dentro da minha cabeça. Um Deus que eu acho que pensa de um jeito ou que age de um jeito, né? Então eu pego Deus, que é essa infinidade de amor, misericórdia e graça, e eu tento colocar dentro da caixinha que pra mim ele faz sentido. Então muitas vezes eu me pego me relacionando com a ideia de Deus e não com Deus. Então, tipo, esse é o primeiro ponto. Então eu tenho trabalhado, talvez Deus eu não consiga te olhar ali na Eucaristia, no momento da minha verdade hoje e falar, Jesus, eu te amo, porque eu não tenho vivido como eu te amo. Mas eu consigo olhar e falar, eu quero ser teu amigo e começar um caminho de amizade com Deus primeiro, porque a amizade ela não tem a intensidade do amor tipo no sentido de 880, né? Porque quando você ama, você é tudo ou nada. Amor é isso, é tudo ou nada. A amizade já é uma relação mais leve, que eu acho que dá pra começar ou recomeçar por aí. E essa amizade, o desdobramento desse relacionamento se dá na oração, né, que você falou muito bem. Então, a gente precisa parar para orar de verdade e não repetir mecanicamente exercícios, novenas, né? Inclusive, um grande abraço aí para Priscila Nunes, que mandou um excelente texto da Quaresma para nós aqui da comunidade, né? Que fugiu das repetições e entrou mais no entendimento e de relação com Deus. Então, eu acho isso, eu achei muito legal. Eh, o segundo ponto aí agora, sendo um pouco nerd, né, você falou que, eh, tudo de bom que eu tenho em mim é graça, né, tudo de bom que eu tenho em mim veio de Deus. Eu gosto de bastante coisa de super-heróis, né. Jura? E tem uma cena no filme dos Vingadores, o primeiro, que o Homem de Ferro e o Capitão América eles estão, tipo, discutindo, porque eles não se conhecem ainda, né, então tem aquele atrito, e o filme não pode durar só 30 minutos, né. E aí o Capitão América fala, né, tipo, sem essa armadura, né, o que você é? E vê aquele meme bem famoso, né? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. E aí ele responde pro Capitão América falando, tudo que tem de bom em você veio de um frasco, porque ele tem o soro do super soldado, né? E eu acho que nós como cristãos nós temos que nos identificar com o Capitão América nesse sentido. Porque tudo que vem de bom realmente veio de Deus. E aí você fica mais humilde quando você entende que você não tem posse, vamos dizer assim, da graça daquilo que Deus te dá. Mas é de Deus e Deus permite que você administre, ou que você use para o seu bem, mas também principalmente para o bem dos outros, né? Então, é uma coisa que, um tipo de pensamento que me mantém mais pé no chão também, né? E nesse mesmo reconhecimento, sempre que eu faço algum apostolado, sempre que eu faço alguma coisa, eu gosto de rezar com aquela passagem: Senhor, somos servos inúteis, pois não fizemos nada além do que deveríamos ter feito. E eu fico repetindo isso, tipo, não como um mantra, mas como, tipo, tá, pode ter saído a melhor coisa do seu apostolado que devia ter feito. É Deus, não é você, né? Muito legal. Uma coisa importante a gente falar também, sobre o primeiro ponto que você trouxe, da questão da dificuldade de se relacionar com Deus, né, assim, às vezes, poxa, eu tenho fé, eu acredito, eu sei que é Jesus na Eucaristia, eu adoro, mas eu não consigo ter uma relação com Deus, né. Eu atendo um grupo X de pessoas, que eu dei esse exercício para que eles fizessem. Quem é Deus Pai para você? Hum, hum. É que eu já Quem entrei nesse papo aí, já, né? imagina já. Então, quem é Deus Pai para você, né? E foi interessante o que eles me trouxeram, porque
um falou assim, Deus Pai? Deus Pai? Deus Pai. Se ele estivesse aqui na sua frente, como que ele seria? Não sei, tipo um Papai Noel? Tá, ok. Esse foi um. O outro, não sei, sei lá, um soldado bravo. Interessante. Aí o outro, sei lá. Imagino ele na praia, um homem andando assim na praia, de boa, não está preocupado com a vida. Olha como é interessante a percepção das pessoas de Deus Pai. Por que eu estou te trazendo isso? Porque o meu relacionamento com meu pai, formação humana, o meu relacionamento com meu pai, ele diz exatamente como é o meu relacionamento com Deus. Se eu tenho dificuldade com o meu pai da terra, eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Se eu tive problemas de confiança com meu pai da terra, eu vou ter dificuldade de confiar em Deus. Se eu não me sentir amada pelo meu pai, eu não vou me sentir amada por Deus. E aí, esse é algo importante da gente olhar. Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos corresponder ao chamado que nós temos dentro de um carisma, ou um chamado de filho de Deus, de homens e mulheres apaixonados por Deus, não é porque eu não quero. É porque a minha questão humana, o meu relacionamento com meu pai não foi bom. Então eu não consigo, enquanto eu não resolvo isso dentro de mim, eu não consigo ter um relacionamento com Deus Pai. Por isso que é difícil rezar, por isso que é difícil adorar, por isso que é difícil, Senhor, eu te amo. Por isso que é muito difícil reconhecer Deus. Aí eles falaram assim para mim: mas com filho, né, com Jesus e tal. Eu falei: então, mas por quê? Porque Jesus é filho. Filho sabe o que é ser filho, né? Mas e pai? Quando você fala pai, opa, pai, né? Dependendo da situação. Então, mas se eu entendo que Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo é um só, então o meu relacionamento com meu pai vai me levar diretamente a aquilo que é verdade dentro de mim, o meu relacionamento com Deus, com Jesus, né? Então, aí de novo a gente volta na questão humana e questão terapêutica. Eu preciso tratar. Eu preciso resolver as questões com meu pai. Eu preciso encarar o meu pai e falar para o meu pai o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que para mim ele faltou, o que para mim ele deu a mais, o que se eu me sentir amada, se eu me sentir rejeitada, porque se eu não entendo essa relação, eu não tenho um relacionamento bom com meu pai. E interessante falar uma coisa que assim, muitas vezes a gente cria fantasmas na nossa cabeça de uma verdade que não é verdade. Por exemplo, ele é meu pai. Mas ele nunca me amou, ele me rejeitou a vida inteira, ele não sei o quê, nananana. Quando eu paro para conversar, pai, você me rejeitou. Por que você me rejeitou a vida inteira? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Aí você vai virar para mim, mas filha, eu fiz tudo por você. Mas como que eu te rejeitei? Se eu te quis, quando sua mãe engravidou, eu cuidei da sua mãe, cuidei de você, e nanana. Então, de onde vem o meu sentimento? Entende? Só que o que acontece? Esses fantasmas, eles começam a ser desconstruídos na minha cabeça. Né? Então, por que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com Deus? Porque muitas vezes, se você parar para pensar, o que é real e o que é fantasia? O que é real dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Por que a alma morre? Muitas vezes nós estamos escravos de fantasmas que não existem, de coisas que contaram para nós, de coisas que nós ouvimos que não é verdade. Não é verdade, entende? Então é preciso a gente perceber isso, de que assim, poxa, o meu relacionamento com Deus, ele vai melhorar, este caminho de volta que eu preciso fazer, entrar no meu castelo, sentar com Deus, conversar com Deus, fazer com que essa alma ela viva novamente, ela vai passar pelo autoconhecimento. Não adianta. Se eu quero amar mais a Deus, se eu quero me reconciliar com Deus, se eu quero entrar nesse castelo interior, se eu quero sair de uma morte, eu preciso olhar para a minha vida e para a minha história. Santa Teresa d'Ávila, tô falando muito dela, mas ela é minha amiga, né? Daqui a pouco eu vou falar do Dom Bosco, meu amigo também. Mas Santa Teresa d'Ávila, ela tem um ditado que ela fala mais ou menos assim, né? Por que é que nós impedimos de Deus agir na nossa vida? Por que a gente bloqueia a ação de Deus na nossa vida? Por que a gente bloqueia? Por que eu quero controlar? Por que muitas vezes eu tenho medo de olhar para aquilo que está dentro de mim com verdade, de verdade? Porque dói. Dói. Mas se Deus está mostrando, se Deus está falando, é porque Ele quer curar. Se Ele quer curar, por que eu vou limitar a ação de Deus? Se Ele quer fazer, se Ele quer curar.
Eu preciso deixar, porque vai doer, mas vai curar. O mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Então, se ele mostra, eu preciso buscar isso para encontrar uma liberdade interior. Quanto mais livre eu sou interiormente, mais Deus vai poder me usar para acolher o outro, para ajudar o outro, para poder ser uma influência boa para o outro, né? Para levar a salvação para o outro. Porque vai muito mais sobre aquilo que a gente sente do que aquilo que nós somos e pensamos. Então a gente precisa desarmar o nosso coração e entender assim de que Deus, gente, Deus, ele é bom. Ele é sempre bom. Em Deus não há maldade. Deus, ele não é a visão que você tem do seu pai. Sinto em dizer isso agora, não sei quem vai ouvir que, né? Mas Deus, ele não é a cópia do seu pai. Se seu pai te magoou, se seu pai te traiu, se seu pai abusou de você, se seu pai te fez mal, Deus não é esse. Deus, ele é bom, sempre bom. E eu preciso acreditar nisso. Porque se eu não acredito nisso com força e permito com que ele transforme o meu interior, eu não consigo sair. Eu não consigo corresponder. Por que muitas pessoas desistem da igreja? Ah, Deus não resolve meus problemas. Porque a gente espiritualiza demais as coisas. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. E o que nós temos que fazer hoje dentro dessa realidade? Eu preciso buscar autoconhecimento para ter uma libertação interior. Olha o silêncio de novo pairando no bom. ar, né? Gente, só para vocês entenderem, algumas pessoas, quando a gente comentou que a Fabiana viria, na verdade, eu ainda brinquei, me deram um cardápio de vários nomes, e aí rezando. Eu não conhecia a Fabiana, e várias pessoas aqui da comunidade já conheciam, né? E todo mundo falou: não, vai ser incrível, não, vai ser incrível. Encontramos a Casey ali agora, né? Ela falou: não, que blá, 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 blá. Eu falei: gente do céu, a Fabiana falou: não, para com isso. Mas não é para envaidecer a Fabiana de forma alguma. O carisma dela e o Espírito Santo fala de um jeito na sua vida, com tanta propriedade, com tanta doçura. Você falou que você é brava. Bom, talvez até seja, né, gente? Mas nós não estamos vendo esse lado. A gente está vendo só um lado doce, um lado de mãe, um lado de formadora humana. É incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas, ao assistirem, vão dar um start. Vai parar para pensar e falar: caramba, até aqui eu estava fazendo isso errado. Agora, depois que eu entendi, eu vou mudar. Eu vou mudar o meu jeito de rezar, eu vou mudar o meu jeito de. E você falou da relação com o pai. Minha filha ainda está aqui, né? Ela, ó, te amo, filha. Todo esse contexto faz muito sentido. As pessoas, por conta de alguma vivência ruim, não conseguem se entregar a Deus. Sim. E hoje eu tenho certeza que muitas pessoas, quando estiverem assistindo, vão poder parar e refletir um pouco sobre a história da vida delas e Com certeza. poder realmente não deixar que a alma morra. Eu fiquei encantado hoje, Cássio. Eu tô vendo. Eu acho que aqui a gente falou bastante, elaborou bastante. Eu queria já para deixar ali um pouco do tom de encerramento também, Já levantaram a plaquinha já. a plaquinha Já levantaram a do plaquinha. poder. Levantaram 3 plaquinhas, viu, Fabiana? Só para você saber. Uma tava escrito: "Se você não parar, eu desligo tudo", mas não vou falar quem levantou. É, Eh, 2 perguntas. sim. A primeira: quantos anos você tem de caminhada mesmo? Essa eu não conta, tá? 35, 36 anos de caminhada. Com 35 anos de caminhada, vale a pena cultivar a alma? Vale. A minha vida, ela é. Eu abri mão de toda a minha vida secular para viver única e exclusivamente pela salvação das almas. Aprendi com Dom Bosco. Única e exclusivamente. Para mim, a minha vida, ela não tem nenhum sentido se não for ajudando as pessoas a ser mais livres, ajudando as pessoas a encontrarem com Deus. Começando de dentro da igreja. Conversante dentro da igreja. Sim. Perfeito. Essa é a minha vida. E você tem mais algum recado para o pessoal que está assistindo depois desse conteúdo tão rico? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para o pessoal? Bom, não tenham medo de Deus, gente. Deixe com que tudo aquilo que você ouve na palavra, na formação, na homilia,
né, dentro dos escritos da Santa Igreja. Tudo aquilo que você ouve precisa se transformar em alimento. Não são palavras jogadas ao vento, são palavras de libertação e de cura para todos nós. A história dos nossos baluartes, por exemplo, pega Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, Padre Pio, são histórias que precisam nos levar a uma verdadeira conversão, que é a conversão do coração. Porque às vezes a gente não é falta de reza, é falta de conversão. Então a palavra de Deus, ela precisa se transformar vida dentro de mim. Não tem jeito, porque olha, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, dentro da igreja de maneira especial, agora falando direto para o povo da igreja, né? Tudo que nós fazemos dentro da igreja só tem um único sentido: salvação da minha alma. Se o que eu estou fazendo não está me salvando, alguma coisa está errada. E a gente precisa trabalhar isso com verdade, sempre. E não fugir. Não fuja de você, não fuja de Deus, não fuja da verdade que está no seu coração. E ame o próximo. Julgue menos, ame o próximo, porque se nós que estamos dentro da igreja ficamos surpresos com as coisas que nós ouvimos, imagina quem nunca ouviu. Imagina que nunca ouviu. É 100%. isso. Muito obrigada, gente. É isso. A gente que agradece, foi muito incrível poder receber você. Dá pra ver pela cara de todo mundo, a gente que tá aqui, o pessoal da equipe de produção aqui, pelo menos uns 10 queixo caído ali. Não tá fácil. Não tá Gente, fácil. vocês não têm noção. Tá todo mundo parado aqui no estúdio, todo mundo assim, ó, os olhinhos brilhando, uma sensação ímpar. Se não tivesse usando o celular, certeza que tava mandando mensagem querendo marcar formação pessoal. Isso acontece muito. Isso acontece muito, por onde né? eu passo. Mas, Fabiana, muito obrigado de novo. Eu quero aqui colocar também a comunidade eucaristosa à disposição de você, de vocês, na verdade, do Carisma. A gente já Sim. fez coisas juntos, né? Em alguns outros momentos, mas mesmo precisando. Quiser levar alguém para lá, algum apostolado, algum evento, alguma coisa, a gente está à disposição também. Sim. Deus te abençoe muito. Muito obrigado. E muito obrigado por hoje, foi muito bom. Foi incrível, Fabiana. Eu quero agradecer também mais uma vez. Você rapidamente respondeu. Gente, ela me respondeu no domingo de noite, Cássio. Eu mandei mensagem no domingo à noite, ela me respondeu no domingo à noite. Vocês acreditam nisso? Muito obrigado, Fabiana, pelo seu sim. Não pelo seu sim de hoje só, de estar aqui, mas pelo seu sim há 35 anos atrás, quando você resolveu se doar inteiramente para Deus. E a gente tem certeza, depois de tudo que a gente ouviu aqui hoje, da pessoa incrível que você é, mesmo com todos os problemas e defeitos que todos nós temos, você se deixa ser conduzida por esse Espírito Santo. Então, nosso muito obrigado. Conte sempre com as nossas orações, conte com as nossas vidas, em particular a minha, a partir de hoje, que eu não te conhecia, mas eu fiquei encantado. Muito obrigado mais uma vez pela aula de hoje e pelo carinho com as almas. Obrigado. Imagina.